Agora vamos falar oficialmente do Bahia. O Bahia que joga amanhã contra o Coritiba e tem ainda uma dúvida na defesa. Quem será que o Rogério Ceni vai colocar no lugar do Vitor Hugo? Coloca a matéria. Com apenas 3 treinos, o novo comandante terá a responsabilidade de montar o time que enfrenta o Coritiba quinta-feira, lá no Couto Pereira. Para esse jogo de caráter decisivo, Rogério Ceni terá que escolher o substituto do defensor Vitor Hugo, que está suspenso. Nomes para formar a dupla de zaga com Canu é que não faltam. O favorito é Gabriel Xavier, já que o jovem vinha sendo titular absoluto, atuando de forma segura até perder a vaga repentinamente para o experiente Vitor Hugo. Outra opção é o zagueiro Raul Gustavo, que começou o ano de titular. Desde que se recuperou de uma cirurgia no joelho, o atleta somou poucos minutos em campo. Marcos Vitor também está no páreo e pode ser a surpresa de Rogério Ceni. O time pode ter mudança também na parte ofensiva. Vice-artilheiro e líder em assistência da equipe no ano, o atacante Biel pode voltar à titularidade. Seja na ponta esquerda com Ratão centralizado ou até de meia. Eu já joguei assim também. Claro que é um momento novo, né? No profissional nunca tinha jogado por dentro. Mas agora é fazer o que o técnico pede para mim. Se jogar por dentro ou por fora, eu só quero estar à disposição do Rogério e do Bahia para sair dessa situação. Gabriel Xavier era favorito porque é quem vinha jogando. Raul Gustavo é porque é o do lado, né? O lado do Vitor Hugo. E o Marcos Vitor, o técnico chegou de repente, pode surgir ele, né? Uma incógnita total, né? Porque se a gente fosse seguir a lógica do Renato Paiva, provavelmente o Gabriel Xavier jogaria, a gente não teria nem espaço para debater isso. Mas com a chegada do Rogério Ceni, a possibilidade de mudanças acontecerem, o Raul Gustavo, por exemplo, pode sonhar com isso, né? Porque é um jogador que a gente sabe que joga com a perna esquerda, o Rogério já conhece ele também do Corinthians, então isso pode acabar dando ao Raul Gustavo alguma vantagem em relação ao Gabriel Xavier. Em relação à formação do meio-campo, eu gosto da ideia do Biel jogando por dentro, como um jogador de construção, pela movimentação que ele tem e qualidade técnica para construir. Fora que o Cauli, quando joga por ali, ele invade a área, ele pisa muito na área. E o Biel também tem essa característica. Verdade. Ajudaria o Bahia a ter esse apoio do jogador que vem de trás, no caso seria o Biel. E o Ratão centralizado é uma possibilidade que eu acredito que o Rogério vai usar. E que no São Paulo, acho que ele jogou com o Rogério também nessa função. Mas eu não sei se o Rogério, na largada, já vai fazer isso. Ele já chegou dando uma moral para o Everaldo, já falou do Mingote. Então eu acredito que ele vai tentar exercer ali algum tipo de influência na recuperação do Everaldo primeiro, antes de experimentar o Ratão como jogador de 9. Bom, boa notícia aí para os tricolores é que ontem o Cauli já começou a dar voltas no gramado. Lógico que não há uma previsão ainda, contra o Coritiba esqueçam, mas é aí uma notícia boa. Quem sabe segunda contra o Santos ele pode aparecer no banco e aos poucos retornando, já que o Rogério conta muito com esse jogador. É muito importante. O Bahia conta com esse jogador, né, Fábio? Porque dos 23 gols que o Bahia marcou, o Cauli participou de alguma forma de 17. Então, um jogador muito importante para a construção melhores da competição, da não competição, é só do Bahia. sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, já está sendo cobiçado, né, por times do Brasil. E, claro, tem gente olhando também no exterior. Então, o Cauli se destacando, um jogador importantíssimo. E, claro, que vai ser fundamental para o Bahia que ele volte um quanto antes. Vamos ver a sequência de jogos do Bahia na Série A, já que a gente está falando dessa sequência complicada. 5 novos jogos já saíram com datas, horários, tudo. Fábio. E aí o Bahia vai pegar um monte de pedreiras a partir do jogo contra o Santos, né? Vem aí realmente uma sequência muito puxada para o Bahia, porque tem esse jogo do Coritiba fora que está precisando vencer, o Santos, que é outra final. E aí, Flamengo fora, a gente já sabe que o negócio é complicado Goiás, naturalmente. final de novo, né? Goiás, outra final, só que agora não é em Salvador, né? O Bahia desperdiçou pontos, Salvador empatou 1-1. E depois o Inter, que o Bahia tem até tabu para enfrentar, apesar de estar mal no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, que é um time que vive também franca ascensão. O que pode facilitar o Bahia. A disputa de Inter e Fortaleza, por exemplo, nas retas finais de Libertadores e Sul-Americana, que podem mudar o foco, botar time em reserva e dar uma contribuída. Mas o Bahia tem apenas 3 jogos em casa nesse recorte. Né? E é um recorte que o Bahia vai precisar muito arrancar pontos para poder não correr risco de não poder falhar na reta final. E pra gente concluir, como a rodada começa hoje, a 23ª, coloca a tabela da Série A. Hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense e Internacional e São Paulo. O Bahia tá ali na 16ª colocação. Precisa mais do que nunca, é até chato a gente ficar falando, mas precisa vencer para não ter que ficar olhando os jogos dos outros. Exatamente. A situação do Bahia, o ritmo de pontuação é muito baixo. O Bahia tem basicamente 1 ponto por jogo. É muito pouco. Isso praticamente rebaixa ao final da temporada se a média for mantida. Olho no Internacional, né? 26 pontos, ainda está ali numa raia, numa zona de alcance
do Bahia e vem num momento muito difícil no Campeonato Brasileiro, com foco também na Libertadores da América. Pode ser um time que o Bahia puxe para perto se vencer seu jogo e o Inter perder. Então é bom o torcedor do Bahia olhar para esse jogo de hoje, principalmente Internacional de São Paulo.